também quando tô... Pode ir, pode ir. Got it. Ok, got it. Isso, eu também comecei a gravar o... Deixa eu fechar o negócio aqui, né? Bate-papo antes, né? Eu comecei a gravar o bate-papo, lá o podcast da agência, antes de qualquer coisa, e aí eu pego depois e eu corto o que precisar, porque... Por isso que é bom fazer gravado, cara. Para não ter essa treta. Olá, meu nome é Hulk Janelli, sou professor universitário, design de produtos, sócio criativo da Atom Studios, youtuber e podcaster. E eu tô aqui com o Bruno Vilardo. Ele vai contar um pouquinho da história, vocês vão ouvir aí também a descriçãozinha dele. Mas o mais interessante do Bruno, além da sua carreira, cara, sua grande carreira, inclusive trabalhando na grande agência Oz Design, né? Você foi gestor lá, né? Se eu me engano, você me corrija, mas isso é fantástico, cara. A Oz é uma bela de uma empresa e agora ele tá colaborando com o grande André Cruz, né? Você tá ajudando lá o André Cruz e fazendo tudo isso, dando um help e também colaborando para potencializar isso. Bruno Vilardo é designer gráfico formado pelo Senai. Cursou Comunicação Social e Gestão em Marketing. É pós-graduado em Marketing do Varejo pelo Senac. Medalhista de bronze no World Skills 2001 na Coreia do Sul. Atuou posteriormente como suporte, treinador, avaliador líder e designer de medalhas para a competição. Premiado em outras competições de design, foi também jurado de prêmios como Fernando Pini e Wennerklatt, além de docente de cursos livres. Dos seus 26 anos de mercado, trabalhou durante 10 na Oz Design, onde se especializou em retail e wayfinding. Em 2016, assumiu a posição de líder de identidade visual da marca de nutrição na Decathlon da França, tendo a seguir atuado em loja com projetos de otimização de processos, desenvolvimento humano e sustentabilidade. Desde 2001, é head de estratégia na ACDI Neurobrand. Inconformado com o que existe de errado no mundo, usa o design como ferramenta para consertar o que for possível, enquanto sensibiliza o máximo possível de pessoas para que assumam seu papel de protagonismo, passando de vítimas e cúmplices a agentes da necessária transformação. Bom, cara, primeiro eu queria agradecer você pela oportunidade aí de conversar, de trocar uma ideia com a sua experiência aí de mais de 20 anos, né, cara, dentro do mercado. E vamos que vamos, cara. E só para começar mesmo, assim, já botando fogo, né, que a gente estava conversando anteriormente, até depois que do bate-papo que a gente teve, logo depois do podcast que eu fiz aí com o Andrezinho, que daqui a pouco sai no ar, ou já saiu no ar, depende do dia e do horário que você ouvir este podcast, e a gente vai falar muito sobre status quo, né? O que deu de errado, o que deu de certo, e o que está acontecendo com o status quo em relação a percepção de mundo e a percepção das pessoas. Brunão, obrigado aí por ter aceitado, queridão. Eu que agradeço. Valeu por me receber. Eu espero contribuir aí com a discussão. Ah, com certeza, cara. Status quo. Que raio de porra é essa? O que isso significa? E quais são os principais pontos que você acha que são nevrálgicos, assim? O status quo é o estado das coisas, né? Se a gente pegar e fizer uma tradução, é o estado das coisas. E o motivo pelo qual esse assunto surgiu entre a gente, que você acabou também falando sobre isso, né? Sim. Foi porque nasce um pouco com a mentalidade do designer também. Sim, e quando você pega e pensa em design, e uma visão mais contemporânea, né? É a visão menos passiva e mais contemporânea do design, porque uma visão mais passiva, histórica, é aquela em que você recebe um briefing e trabalha sobre um briefing. Mas uma visão mais contemporânea, adulta, amadurecida, é aquela que já passou algumas décadas, né, de amadurecimento, e é aquela que engloba noções de marketing, de branding, comunicação, em que você recebe um briefing e você não pode só aceitar um briefing. Você tem que... A primeira coisa que você faz com o briefing é criticar, é refletir sobre. Porque a pessoa que te pede não necessariamente está te pedindo o que é mais indicado para ela e para o todo. O grande lance de pegar e falar sobre design status quo hoje é essa visão mais global
que a gente precisa ter, e que todo mundo precisa ter, não só designers, todo mundo, de pegar e enxergar um pouco além do próprio umbigo, e inclusive um pouco além do próprio círculo familiar. Exato. E, enxergar, e pegar e exercer uma visão mais global no sentido de mundo mesmo, né? Porque se você simplesmente aceitar as coisas, cara, a gente vai continuar... Fazendo mesmo, né, cara? Fazendo Não, mesmo. espiralando fosso adentro. Ah, para baixo, faz sentido, é verdade, vai para baixo, porque o mundo está evoluindo e a gente está involuindo, está mantendo a mesma lógica, então, logicamente, a gente vai para baixo, é um fato, é verdade. Exatamente, o simples fato de você você manter alguma coisa quer dizer que você basicamente fica defasado, né? O simples fato de se manter. Sim, né? sim. E eu até tinha pensado que você adora essas frases de efeito, né? Você viu umas frases no meu vídeo e eu falei, nossa, mas... Cara, eu pensei numa hoje que, assim, a gente tem que manter inércia enquanto uma propriedade da matéria no âmbito da física. Uhum. Inércia não pode ser mental, não pode ser comportamental. As pessoas têm que parar de pegar e repetir as coisas por repetir. Sim. Porque, senão, assim, é o fim, né? É o que eu critico bastante em relação à moda, né? A moda, ela tá aí e às vezes as pessoas elas vão simplesmente na onda que tá, no momento que tá, e não reflete sobre o que aquilo... Porque é engraçado, por mais que sejamos, como o Yuval Harari falou muito bem, a gente teve uma evolução cognitiva, que é a nossa percepção do amanhã, do que aconteceu ontem, quanto vai influenciar, ao mesmo tempo a gente parece meio animalesco, né? Porque tudo é para ontem, tudo é meio relacionado ao que está acontecendo e nunca se planeja, se pensa qual vai ser o efeito avalanche disso, né? Teve um comentário muito legal, foi um historiador, agora vou tentar, eu não vou lembrar o nome dele especificamente, mas foi um historiador que eu achei muito louco, que ele falou o seguinte, ele falou, cara, o problema, fala assim, o mundo vai tudo ficar meio steampunk, vai tudo ficar devastado, tal, e tu vai descrevendo tudo sobre isso, né? E daí a pessoa tá perguntando, pô, por que o mundo tá caminhando para esse lugar, né? Uma pessoa perguntando para ele, é um historiador britânico. Aí ele falou um negócio muito louco, cara. Ele falou assim, cara, a questão é o que você projeta, você acaba indo em direção de. Não é que você projeta as coisas acontecem, mas você projeta que vai ser tudo uma catástrofe. Aí tudo que vai te levando à catástrofe, que você sempre tem vários caminhos, você sempre vai seguindo aquele caminho e levando. Aí ele dá o exemplo de uma coisa fantástica, que ele fala, cara, década de 50, quando você via a tendência do mundo, o que ia acontecer, as televisões, a comunicação, tanto no cinema, internet, em vários lugares, mostrava um mundo mais tecnológico, um mundo mais clean, um mundo mais limpo, e a gente foi caminhando em direção a isso. Então, a minha preocupação é, quem faz a história são as pessoas. Então, se você está mirando ali, você vai acabar escolhendo caminhos que te levam àquilo lá. Então, as pessoas têm que ter um pouco mais de positividade no sentido, não é pensar sempre positivo, mas vamos tentar trilhar caminhos positivos e não tipo, isso aqui, sabia que ia dar isso daqui, então vou seguir por aqui. Eu achei bem louco, porque acaba também barrando muito nessa questão do status quo, qual é o nosso status quo, qual é a nossa percepção de mundo e quanto a gente influencia para potencializar melhores lugares ou melhores projetos, né, e ações, né? As pessoas sempre podem escolher, enfim, pode-se escolher qualquer caminho. Uhum. Se você pode escolher qualquer caminho, cara, escolhe aquele que é o mais sustentável, que vai dar certo, que vai construir alguma coisa. Exato. Por que se você tem entre duas opções, ou mais opções, você escolhe aquilo que degringola, que corrói, sabe? E aquele negócio, né? Só fazendo paralelos e analogias aí com o que você está trazendo, essa coisa dos movimentos que a gente faz, do que a gente escolhe, das mudanças que precisam e que são ou não feitas, né? Para mim é muito complicado pegar e entender que as pessoas mantêm, de novo falando da inércia, né? As pessoas mantêm os comportamentos sabendo, porque, assim, é óbvio que pode existir a ignorância sobre os assuntos e todo mundo está evoluindo sempre. Mas, cara, tá com muita informação rodando. E só realmente se você bloquear para você não receber o que está sendo falado. Cara, se você pode pegar e construir alguma coisa,
para agora o comportamento destrutivo e escolhe o positivo, mesmo que você seja a criatura mais egocêntrica, mais egoísta do planeta. Se você fizer pelo todo, você está fazendo por si. Sim. Porque se você faz só por si, você está ferrando com todo o resto. Em última instância, não vai sobrar nada ao seu redor. Né? É um fato. E dentro do universo design, você acha que isso é, assim, negócios, design, a gente fala hoje muito sobre design como negócio, como projeto mesmo, a gente está discutindo bastante isso e tal. Você acha que, assim, é engraçado porque quando eu vou relembrar, assim, historicamente, agora a gente pode falar 100 anos atrás, né, na Bauhaus, cara, se tentou uma coisa que era transdisciplinar, não multidisciplinar, que é aquela crítica que eu tenho, né, transdisciplinar é diferente de multi, começou a se pensar isso estabeleceu um pouco vou chamar de uma maneira meio errônea, mas o status quo, né, do que viria a ser o design. Na verdade, o que viria a ser o design contemporâneo. Só que, ao mesmo tempo, parece que as pessoas, elas mesmo blocaram naquilo, e teve alguma coisa que aconteceu nas escolas, aqui nacionais, quanto internacionais, que, principalmente nacionais, elas foram baseadas, sim, na escola de Bauhaus, escola de foram baseadas nisso, toda a construção, mas parece que parou no tempo, cara, parece que não entendeu isso. Você acha que isso é por causa da não evolução do Brasil que acaba travando isso, ou foram as universidades e o pensamento que veio meio enraizado, e hoje você tem, às vezes, alguns educadores, agora menos, falando, não, o bom é o modernismo, o bom é less is more, né? Eu sempre brinco que less is more não, né? Less is boring, né? Já foi. Tipo, tem tanta coisa para ser discutida que é complicado. Você acha que pega onde essa questão do status quo, do pensamento mesmo, do que passam para a gente na universidade? Porque, queira ou não queira, ainda não estão ensinando a gente, os alunos, a serem gestores. E eu estou falando no nosso âmbito, que já é de projeto, mas em qualquer âmbito. Você fala com gente de engenharia, a mesma coisa, você fala com gente de arquitetura, a mesma coisa. Ainda está barrando na estrutura modernista, é assim que se faz, é assim que se projeta, e parece que não está entendendo a movimentação do mundo, né, cara? Não sei. Então, a gente pode ver isso de diversos ângulos. Então, você trouxe aí Bauhaus, o que se consolidou enquanto design historicamente. Uhum. Então, assim, cara, morreu. Design é forma e função. Morreu. Sim, se você não entender que um dos fundamentos do design é contexto, você tá perdido e o mundo perdido junto com você. Concordo 100%. Cara, se você parte da premissa do design forma e função, se você vai partir disso, pelo menos acrescenta algumas coisas. Design é forma e função e impacto. O que você faz tem consequência. O que você... Quando chegam... Porque o que é o design? Né? Uma das formas de... Eu ouvi os seus outros podcasts e o rapaz lá da Question No pegou e definiu de forma interessante. E é o que ele falou. Não existe uma definição, tudo é uma lupa que você usa para enxergar a realidade. E isso molda a análise que você está fazendo. É mudar para um status melhor, o que ele fala, né? É estar de uma condição comum e mudar para um status melhor. É bem por aí. Sim. O design pode ser entendido também como a interface que se constrói entre e muitos, se a gente estiver pensando numa contemporaneidade em que tudo tem que ter um lugar no capitalismo, tem que ter um lugar na ordem mundial. Então, se você estiver falando de contexto, né? Se você estiver localizando a conceituação agora, a gente tem que falar que é a interface entre e muitos, porque não faz sentido você propor interfaces entre e porque o design realmente só faz sentido em civilizações, em sociedades em que partes perderam contato com o todo. Perfeito. Então, quando você não tem contato com o todo, é que comunicação, design e ciências sociais fazem sentido. É muito louco isso. Quando a gente fica pensando um pouco sobre as coisas, a gente começa a chegar nessas verdades mais nucleares, né? E é engraçado, aí que você falou capitalismo, cara, a gente tava num outro podcast já citando um que foi bem interessante, que eu tava falando com um cara que já ganha dinheiro, por exemplo, com NFT, essas coisas, né? E a gente tá falando sobre a indústria, a internet 3.0 e tal. E tem um negócio que é muito legal na questão da economia, do próprio NFT e das criptomoedas, que é essa mudança também de status quo, onde você ganhava seu dinheiro, primeiro você trabalhava e só vendia o excesso.
Depois você começou a vender sua mão de obra e ganhar dinheiro. Aí você percebeu que era legal você guardar dinheiro em algum lugar, surgiram os bancos, e esses bancos, eles fazem a administração desse dinheiro, ganhando os lucros deles e dividindo alguma parte com você também quando faz os investimentos e tal. E a internet 3.0, em relação ao capitalismo, parece que está super enraizada dessa forma, né? Mas a criptomoeda, ela deu um potencial que, assim, não existe mais a função do banco. Você faz a troca de criptomoeda diretamente com a pessoa, não tem mais um intermédio do banco. Não existe mais isso, né? Na criptomoeda eu tenho a minha carteira, eu troco com você a carteira, né? Troco o dinheiro com você e acabou. Eu não tenho o meu cartão, que é de um banco, vou fazer uma inter-relação, isso daí gera um lucro tanto para quem está alugando a máquina, quanto para o próprio banco, tem toda uma relação assim, até chegar. Então não é um peer-to-peer, né? Passa por muita coisa até chegar em você. E hoje mudou. E isso é uma mudança significativa do status quo, daquilo que o pessoal falava. Não, a economia é assim. Tal. Não, não é, cara. Já mudou. Está começando a ter um outro entendimento. É diretamente relacionado. Não tem mais esse player de meio jogando, fora a própria relação que eu achei muito interessante, que era você fazer projetos B2B, né, empresa para empresa, B2C, business to client, né, para os clientes, tal, e A2D, né, que é design, aliás, é Day to E, que é design to avatar, quer dizer, você está começando a fazer projetos para avatares, e assim, no mesmo peso. Isso muda radicalmente a forma também de convivência, né? Eu, sendo um pouco cético, quem estuda comunicação social tende a ver a história, infelizmente a história se repetindo. Sim. E você sente às vezes as coisas como episódios cíclicas repetidos, cíclicas e infelizmente cíclicas e não ascendentes, cíclicas e descendentes? No mesmo nível. Não, e no mesmo nível, que Sério? é aquilo que a gente falou, né? Se o negócio fica no mesmo nível, ele já está naturalmente indo. Ele já está atrás. Ele já está atrás. Então, assim, com relação a NFT, criptomoeda, cabe um afastamento, olhar de fora, e eu acho que um pouco mais de tempo para a gente pegar e construir considerações mais maduras sobre o assunto. Interessante. Porque toda vez que eu vejo um movimento novo, entre aspas, novo, eu pego e o que eu penso ok, o capitalismo está se adaptando, está se reinventando para se manter. Porque se você notar, assim, a gente pode fazer até outro dia outro vídeo sobre, enfim, modelos econômicos e tal, porque senão a gente vai destoar demais daqui. Mas uma das coisas que eu acho fantástica no capitalismo, e eu não acho o capitalismo fantástico de forma alguma, a forma que ele tem de pegar e ele comercializa a própria crítica a ele mesmo. Isso é muito incrível, porque desde que você começa, tem os autores que começam a falar de indústria cultural aí você vem os movimentos que pegam e condenam como as coisas se dão, condenam o capitalismo pega essa crítica, empacota num filme, empacota num livro, empacota em alguma coisa e vende. Então, assim, é fudido que o capitalismo pega e ele absorve a própria crítica contra si e transforma em mais um movimento... E mais capital. Para gerar capital. É incrível isso, é incrível. Mas, enfim, só para a gente não derivar muito, quando eu vejo esses movimentos de NFT, criptomoeda e tal, e você falou, a gente não precisa mais do banco. Cara, na verdade, assim, a gente vai precisar de um pouco mais de tempo. Mas, fatalmente, assim, do jeito que as coisas são cíclicas e se repetem, fatalmente, a gente vai ver que, na verdade, são os bancos que estão por trás, pegando e se apresentando de novas formas. Faz todo sentido. Faz todo sentido. Porque é o que sempre aconteceu. Entendeu? E quando eu falo, voltando ao nosso tema do status quo, outra frasezinha que eu peguei e preparei para você hoje, que você adora, o porcó, tipo, adora... Enfim, eu percebi eu escutando o seu podcast que você adora pegar e dar uma ressignificada nos conceitos. Uma coisa que eu acho muito prática, tá? E para quem está ouvindo, né, não é assim normalmente que funciona. Normalmente as pessoas se movem pelo reforço positivo. Faz sentido, quando você vê behaviorismo, essas coisas todas, a pessoa sempre fala, não, vamos atrás. Pessoalmente, eu prefiro não é que eu prefiro o reforço negativo, mas eu prefiro olhar para o mundo e achar que está tudo errado. Por quê? Eu já vou explicar.
Perfeito. E quando você pega e parte da premissa que está tudo errado, você se coloca numa posição de avaliar, refletir e criticar tudo. Se aquele negócio está num caminho ok, beleza, você pegou e fez um nada consta, deu um follow ali, deu um check. Mas se aquele negócio realmente está errado, você pegou e passou e viu, identificou e pode agir sobre. E também, quando você parte da premissa que está tudo errado, você coloca um senso de urgência, porque de verdade, e aí a gente pode citar a Thunberg, eu esqueci o primeiro nome dela lá, a menina lá. Sim. Eu também não lembro o nome. Enfim, com 16 anos, lá com o Asperger dela, ela pegou e abandonou tudo porque ela viu a inércia, a falta de movimento das pessoas. E, de verdade, essa coisa de, não, olha, as coisas estão boas, mas elas podem melhorar. O reforço positivo que eu acabei de falar. As coisas estão boas e podem melhorar, e tal, mas isso não dá um senso de urgência, que, assim, cara, já passou algumas décadas da gente pegar e rever uma série de comportamentos, seja que tocam diretamente com design, seja em todo o âmbito social. Sim. Já passou da época, já passou décadas. Não é que a gente assim, vamos começar a ver, tipo, vamos estabelecer metas para a redução de não sei o que para 2050. Querido, já foi. Isso já foi, tinha que ter sido. Isso já era urgência em 92, quando começaram a discutir. Em 92 eu lembro de 92, né? Eu falo, mas... Cara, isso tá meio atrasado. E eu era uma criança, eu tinha 12 anos. E o que vai dizer agora, que eu tenho 42? Cara, tá muito atrasado. Então, assim, para quem estiver ouvindo, e de novo, né, mais uma vez, exercendo o respeito ao todo. Sim. E a gente pode falar também um pouco disso depois das diferenças, do valorizar as diferenças. Para quem estiver ouvindo, tem uma série de pessoas que não vão concordar e não tem problema nenhum, desde que você tenha um olhar visão, e uma crítica adequada. Sim, e você tenha um olhar diferente do meu, que construa uma sociedade, uma realidade melhor para os outros, lindo, maravilhoso. Eu quero estar errado, porque quando eu estou errado e me provo errado, eu evoluo. Eu prefiro essa visão de ver assim, pô, tá tudo errado, deixa eu olhar isso, deixa eu investigar e deixa eu ver o que eu posso mudar nisso aqui para pegar e para melhorar. Se você tem uma coisa assim que me deixa não me deixa raivoso, porque eu sou mestre de mim mesmo. Eu não estou na mão dos outros. Respira. Mas enfim, uma coisa que se eu deixar me tira do sério é a pessoa vir com é assim que sempre foi feito. Não, assim que tem que fazer. Cara, isso aí, na boa. Cara, o engessamento, isso aí, quando acontece, cara, indo do micro para o macro, quando acontece no micro, que é uma empresa que você está fazendo um negócio, o cara fala, eu sempre fiz desse jeito e funcionava, fala, negão, já tá a tua falha. Porque você nunca sempre fez do mesmo jeito. Eu sempre falo, cara, quando você começou, aquilo era revolucionário e você foi revolucionário, e por isso você fez sucesso. Só que daí você não percebeu isso. Então, você está fazendo do mesmo jeito, você está fazendo alguma coisa muito errada. Muito errada. Então, assim, repensa e depois você me contrata, sabe? Eu falo isso muitas vezes. Eu ia comentar um negócio que é legal, cara, Bruno, que eu acho bem interessante até colocar nesse podcast, que a gente tem olhares de visão de mundo, num certo ponto, diferentes no sentido, eu tento ver o copo meio cheio, você tenta ver o copo meio vazio, né? Mas é engraçado porque existe uma diferença, e quando eu falo do copo meio cheio, é interessante sobre o olhar, né? Porque eu não discordo de nada do que você está falando. Não discordo, tá? Porque eu não... É aquela coisa de diferente, né? Eu falo que eu sempre vejo o copo meio cheio, porque eu falo, cara, chegamos até aqui, mas tem muito ainda para fazer, mas olha o que a gente conquistou, tá? O reforço positivo fala que o copo tá cheio, né? E isso eu não concordo. Não, tá tudo bem. Não tá tudo bem, meu querido. O que eu tô querendo dizer é, chegamos até aqui, olha o que a gente fez até aqui. Tá? Só que tem muita coisa para andar. Então, se o negativo te atrapalha de pensar, porque para muitas pessoas o negativo é o que impulsiona. Para outras pessoas, o negativo atrapalha. E às vezes o positivo impulsiona para umas e atrapalha. E a gente tem, quando eu falo antagônicos, né? Eu falo antagônico, mas não é. Para mim, o positivo ajuda eu ir para frente, olhando o que ainda dá para fazer. E para vocês falar, cara, tem muita coisa ainda a ser feita e não tá bom, não tá ok. Porque é muito louco, porque a gente pensa da mesma maneira no sentido de... E eu estou colocando isso nesse podcast, que a gente tem olhares de pontos de partida diferentes, mas com a mesma proposta, né? Eu não acho que tá tudo positivo,
Mas eu tento olhar com uma positividade para falar assim, cara, muita coisa já melhorou. Né? Principalmente, por exemplo, o mundo hoje antigamente era melhor. Não, desculpa, antigamente não era melhor, era uma bosta, né? O próprio Caio Vação, ele até tem um estudo que ele fala, ele pesquisou que eu achava muito legal, ele fala assim, antigamente o mundo era melhor. Cara, antigamente, por exemplo, Boston ou Nova York era 1000 vezes pior em relação à educação, água, energia, tudo mais na década de 30 do que o Brasil é hoje, do que São Paulo é hoje, tá? Então tem que tomar cuidado. Aí eu falo, puta, isso aí é legal, porque eu não tô falando que tá tudo bem, né? Mas é legal isso, cara, é legal esse ponto de partida, porque é o que impulsiona, sabe? Eu achei legal colocar isso, porque é isso que a gente tá falando, cara, o que te impulsiona? A questão é achar que tá tudo muito bom, ou tá tudo uma merda, e não se mover, né? E gerar como desculpa, porque eu já vi pessoal falando, e é normal, e aí é movimento de gado, né? Que a gente fala, tá tudo bem, tudo. Não tá, cara, desculpa. Ou aqueles caras que tá tudo mal, não vou fazer porra nenhuma, entendeu? Eu acho que isso que é legal nesse discurso. Era só para completar isso que eu achei bem legal na hora que você começou a colocar. Eu falei, puta, que legal, cara. O ponto de partida E isso que você falou é importante a gente pegar e frisar de novo, né? Inclusive para as pessoas que estão ouvindo, poderem pegar e aprofundar um pouco mais os discursos delas e os diálogos. Perfeito, concordo. A gente rotula as coisas o tempo todo, porque, enfim, é uma forma que uma mente... que um ser senciente tem de pegar e interpretar a sua realidade em volta e sobreviver, principalmente numa realidade louca como a nossa, que a gente é exposto ao excesso da informação. Então a gente precisa pegar e rotular algumas coisas. O negócio a gente não pode ficar preso a rótulos. Uhum. E uma vez que a gente pega e enuncia, se a gente enuncia os nossos rótulos, né, do tipo, você fala o copo meio cheio, eu falo o copo... Que eu nem uso essa expressão, mas se eu fosse usar a sua, o copo meio vazio, mas a gente justifica, a gente embasa o que a gente quer dizer com aquele rótulo, com aquela alegoria, com aquela metáfora. Isso. Uma vez que a gente pega e embasa, as pessoas vão perceber que, muitas vezes, quando elas tomam posições antagônicas, aparentemente, artificialmente antagônicas, não são. É que simplesmente elas pegam e elas ficam amarradas aos rótulos que elas enunciam, e aí, ao invés de aprofundar e evoluir na discussão, não, o meu rótulo, o meu é vermelho, o meu é binário, né? O mundo tem mais cor, né? Fica binário, fica ou é esse, meu, como assim, né? Tipo... Exatamente. Eu acho legal quando tá chegando nesse nível de discussão, porque aí sim, uma coisa que eu gosto muito de falar, e que até comentei lá no podcast, que eu acho que pela primeira vez o ser humano ele tem a capacidade dessa questão do prosumidor, que o Toffler coloca bem, eu gosto bastante desse conceito, que é a pessoa consumindo, mas ela também faz parte dessa contrapartida, não adianta só culpar as empresas e tal. E parece que agora que você tem essa capacidade que o status quo disso muda, né? Onde os meios, qual é o status quo? Você tinha meios de massa organizados por pequenas corporações pequenas não, né? Pequeno número de corporações muito fortes, né? Pequenas corporações grandes, só que um pequeno número. E agora todo mundo pode ter essa voz, só que parece, cara, que ao invés das coisas começarem a se apresentar de uma maneira mais vários tons de cinza, parece que está polarizando mais, cara. Parece que está agredindo mais, sendo mais agressor. Será que é uma falta de experienciação, uma falta de experiência das pessoas entenderem que a capacidade delas comunicarem impacta demais, ou é uma deficiência por causa da sociedade de como ela era? A gente tenta ainda fazer o que era feito para tentar adequar no que é e assim por diante. Essa polarização que você fala, nossa, pode-se pegar diversas lupas diferentes para poder pegar e enxergar. Exato. E explicar isso. A gente pode pegar uma lupa aqui que é completamente insuficiente para explicar esse fenômeno completamente. Claro. A gente pode pegar uma lupa que é aquela da sociedade líquida, enfim, que eu não lembro se é Bauman, enfim. Do Bauman, esse cara todo enfim. Nesse cenário de fragmentação completa, a gente tem hoje fragmentação completa, a gente tem excesso de informação sendo bombardeado por todos os lados, as identidades estão fragmentadas, então me parece que a polarização de uma série de coisas tem a ver, uma série de posições e de identidades, por consequente, né? Porque a identidade se forma com... Identidade, ideologia, aí vai se formando em cascata, empilhando. A polarização me parece um desespero dos seres em se agarrar a alguma coisa que eles possam falar, isso é meu, é assim que eu sou, e aí, porque o outro é do outro jeito, porque é isso que eu ia falar depois,
terminando isso aqui, eu vou falar sobre diferenças entre os outros. Mas é porque, vendo o que o outro está definindo daquele jeito, eu tenho que defender isso aqui. Porque uma vez que ele tá com aquela posição, beleza, isso é confortável, eu consigo pegar e defender essa aqui. Então, é um pouco, não é que é uma preguiça mental, mas é como se as pessoas estivessem tão desesperadas para assumir uma posição no mundo, e está tudo tão fragmentado, que elas pegam e é mais confortável você ir para os polos, porque é uma identidade mais clara, do que você pegar e ter que exercer, fazer o exercício, o esforço de pegar e analisar tudo e ir tomando posições pontuais sobre as coisas. Perfeito. Por isso que a gente tem esse... E pode ser outro podcast, tá? E eu não vou me estender aqui. Por isso que a gente está com o cenário político do jeito que a gente está. Existem barbáries absurdas e pessoas se agarrando a essas barbáries. Por quê? Porque eu já investi tanto tempo nessa minha posição bárbara, eu já investi tanto tempo, tanto esforço, eu não posso abandonar ela. É quem eu sou. Então, por mais que seja o bárbaro, genocida, por mais que seja o impensável, eu não posso abrir mão, porque senão eu estou abrindo mão de mim mesmo. Parece que você está abrindo mão do seu total, né? Do total que você é, que na verdade é uma parte só, uma posição. Exatamente. E na verdade, se você pega cara, você é muito mais mestre de si quando você pega e é capaz de abrir mão das coisas que fazem parte de você em prol de outros, porque na verdade o que você é essa capacidade crítica. Você não é essas coisas que você abraça. Você Perfeito. É a capacidade crítica de olhar as coisas e ir agregando e soltando o que não te faz mais sentido. O bizarro é que o que me parece, de novo, com essa lupa que é insuficiente, sim, eu estou olhando, o que me parece é que as pessoas estão tão arrebentadas, batidas, cansadas, exauridas, que elas não têm mais força sequer para ir fazendo as pequenas análises críticas e reflexões para pegar e escolher o que é certo, vamos rotular aqui o que é certo, e elas preferem pegar ir atrás e ficar junto de coisas que elas podem até considerar errado, mas, cara, dá muito trabalho, eu não aguento, eu preciso só me sentir pertencente a alguma coisa em algum lugar. E aí, se você me permitir, claro. vamos discorrer um pouquinho sobre diferenças, porque a minha mente é muito louca e eu consigo ver tudo transversal e aliado a design. Mas se não tiver muito, me puxa, tá? Relaxa. Eu acho muito fantástico que as pessoas são diferentes. E aí, já entrando na frase que você adora, né? Ninguém escolhe fazer design escolhe você. Isso Perfeito. Tem a ver com o quê? Eu tenho a certeza, e não tem problema nenhum se um dia no futuro a ciência me provar errado. Eu tenho a certeza que essas combinações genéticas únicas que formam cada um dos 7 bilhões de nós configuram que cada um dos 7 bilhões é muito, muito, muito bom em alguma coisa. Com certeza. A questão é que por que só algumas pessoas, algumas entidades, algumas centenas de entidades no mundo, de cada vez, parecem ser muito, muito boas. Porque aquele contexto fez com que elas pudessem aparecer. É um momento. Só para puxar um parênteses que é bem parecido com isso aí que você fala, eu falo muito do Steve Jobs, né? Eu falo, Bill Gates já começou a fazer coisas muito mais transgressoras, muito antes que o Steve Jobs, lá na Microsoft. Mas eu sempre falo, se o Steve Jobs tivesse nascido 10 anos antes, ele ia morrer pobre igual o Picasso, tá ligado? Porque ele estava num momento quando ele começou a discutir o que era relevante, isso porque ele foi demitido, depois voltou, o mundo começou a entender, as coisas faziam sentido, né? É só ver Tesla, né? O Tesla fez o que fez há um século atrás, e agora a mesma discussão do Tesla veio com Elon Musk e... sabe, eu acho que tem também muito esse negócio, né, socialmente as coisas podem ser barradas e às vezes criticadas e às vezes até inibidas, né, e é complicado, mas eu concordo com você, todo mundo tem um brilhantismo, mas eu acho que também esbarra naquilo lá que você falou um pouquinho anterior, que é cansado, cara, porque para ser brilhante ou para se mostrar é cansativo, sabe, é exaustivo. Não só inclusive essa disposição da pessoa também tem a ver o contexto que ela surgiu, o contexto que ela se desenvolveu. É por isso que e aí pode ser outro podcast também. Porque para mim tudo eu chamo de acaso. Outras pessoas vão chamar de outras coisas, mas eu chamo de acaso, porque essas
essas figuras que despontam, são essas combinações genéticas que encontraram nesse contexto histórico, social, econômico e tal, o solo para brotar. Uhum. E as outras milhares, bilhões de pessoas não tem isso. Uhum. Então, assim, só para não derivar muito, eu acredito muito que essa combinação genética única faz com que cada um dos 7 bilhões seja muito bom em alguma coisa, e nós temos muitas diferenças uns dos outros, e a gente precisa valorizar a diferença uns dos outros, porque o outro ocupa aquele lugar que eu posso ocupar o meu. Uhum. Se os outros não ocupassem o lugar que eles ocupam, eu não teria o meu lugar para ocupar. Então, eu agradeço que os outros sejam diferentes. Sim, sim. Entendeu? Então, sim. Eu acho um absurdo quando eu vejo movimentos de intolerância, mas querendo pegar e martelar, matar os outros porque são diferentes. Sim. Quando eu fico assim, mas gente, porque aquela pessoa é diferente e ocupa aquele lugar, você pode ocupar o seu. Então, por que você não agradece ela ao invés de querer ficar anulando? Não, e é uma coisa que eu também coloco, assim, só faz sentido o seu lado quando existe o outro lado, senão não tem nenhum lado, e qual sentido vai ter, sabe? Umas coisas assim. Tipo, sim, né? E aí, eu não sei, um psicólogo vai poder falar disso muito melhor do que eu, mas tem essas coisas do que afirma a pessoa enquanto indivíduo, o que ela veio fazer nesse existencialismo, o que ela veio fazer nesse planeta e tudo mais. Uhum. Cara, é justamente porque existem os diferentes papéis, uhum. E você pode assumir e de novo, né, só trazendo aquilo de volta, não precisa ser os papéis polarizados. Sim, então, lógico. Porque, na verdade, os papéis polarizados só servem... a polarização de papéis é sempre um discurso de poder. Isso está servindo a alguém para alguma coisa. Uhum. Isso não serve a gente. Isso serve a alguém no poder ou para obter o poder ou para manter o poder. Uhum. É nisso que a polarização serve. Então, assim, existem milhões de papéis para serem assumidos e tomados, e porque o outro tem aquele, você pode ter o seu. E, cara, agradeça isso e toma o seu papel e usa o seu papel para transformar essa realidade numa realidade melhor do que quando você encontrou. Uhum. É só isso que é necessário nessa existência. Você pegar e deixar o que você encontrou melhor do que você encontrou. Melhor do que estava, é isso aí. Melhor do que estava. Se você pega e parte dessa premissa... Porque, por exemplo, eu não vou ficar, não é momento self-promotion, não. É só divulgando coisas que eu acho. Lógico, não, manda bala. Porque, de repente, as pessoas simplesmente não se deram conta. Quando você estiver andando na rua e você vê o lixo e você vê a lixeira, não precisa fazer que nem eu, que vê o lixo, cata e guarda até achar a lixeira. Uhum. Mas você vê o lixo e vê uma lixeira, pega o lixo, põe na lixeira. Porque existe tanta gente para estragar o mundo, seja a força que contrabalanceia isso. Então, conserta um pouquinho. Você já imaginou se todo mundo, por 1 hora, no planeta inteiro, pegasse um lixo e botasse... Cara, você percebe que em 1 hora, basicamente, a gente... Assim, 7 bilhões de lixos recolhidos. Exatamente. Eu estou sendo extremamente simplório. Sim. Porque na década de 90, isso eu tenho muito para mim, né? Na década de 90, e você lembra disso, porque nós somos contemporâneos, finalmente eu tenho uma pessoa para fazer piada de He-Man, Tartaruga Ninja, e a pessoa vai entender... E Caverna do Dragão? Caverna do Dragão é foda, cara, que a gente vai ficando velho, a gente faz as piadas e ninguém entende porra nenhuma. Ninguém entende, ninguém fala, oi, eu não encontro você não me encontra. Puta, feitiço de Áquila. Aí a pessoa, cri. Não faz a menor ideia do que é feitiço de Áquila. Mas, enfim, se na década de 90 o papo era jogue o lixo no lixo, a partir dos anos 2000, ou antes até, o papo é não gere lixo, não gera a porra do lixo. Fato. Né? Fato. Então... e aí ainda fazendo os paralelos com design, né? E aí a gente pode também pegar e fazer uma discussão boa lá, que eu ouvi o seu podcast do Mestriner, e é óbvio que ele vai pegar e vai falar tudo lá sobre embalagem e tal. Eu, pessoalmente, né? A redundância horrorosa. Estou no momento em que eu prefiro pegar em frente a um briefing e sobre embalagem, eu prefiro, olha, a embalagem é um erro de... Você já ouviu aquela frase, né? A embalagem é um erro de design. Não, essa não. Você não sabe? Não, essa eu não sei. Existe uma frase que é: a embalagem é um erro de design. Que doido, cara. Precisa ter embalagem, é um erro, mas não é não é um design da embalagem, é um design de sociedade. Tá. Se precisa existir a embalagem, já está errado.
Mas, enfim, aí a gente entra em méritos de como a sociedade está organizada, logísticas, centros de produção, centros de consumo desenfreado, enfim, aí é outra questão. Mas existe essa frase. Depois, se você quiser dar uma pesquisada. Sim. Mas a gente não precisa falar essa frase no podcast do Mestrinho. Não, mas eu acho que você tá puxando algumas coisas que são importantes, porque quando a gente fala, o que a gente está discutindo, né? Quando a gente fala sobre o olhar de design, é esse olhar, né? Então, o que é ser empático? Reflexão, crítica. O que é ser empático, o que é ser transgressor, ou o que é ser inovador. É você sempre estar desequilibrando essa balança, né? É sempre você estar duvidando, desequilibrando. Então, assim, se você não está duvidando, se você não questiona, o próprio, eu falo, o briefing, ele é simplesmente um pedido enviesado de uma pessoa que tem um olhar viciado em algo que ela já faz. Intenção, vamos começar a chamar de intente? Intenção. É que intenção eu acho tão bonitinho, tão pouco, sabe? Eu gosto às vezes de ser agressivo, falar, é duvidar mesmo, chuta o balde e tenta entender de onde veio isso, entendeu? Mas é isso, é intenção. Eu acho que tudo isso... O primeiro movimento, é isso que você falou, o primeiro movimento de um designer frente ao que a gente chama hoje de briefing, né? Uhum. Na verdade, eu acho que o nome não é ruim, não, porque briefing é ser breve, né? É briefing, é ser breve. Não é ruim. Se é breve, você não é aprofundado. Sim. Então, a primeira posição do designer frente ao briefing é contestá-lo, e contestá-lo não assim, o que você está me dizendo tá errado. Não, você vai atrás e vai atrás. Assim, por quê? Né? Eu sempre brinco, você tá me por quê? Isso? Por quê? Porque a pessoa chega para você e fala, eu queria uma identidade, cartão de visita, papel de carta. Calma. Por que você está me pedindo isso? Não, porque eu preciso disso. Tá, então, perceba, seu negócio é o digital. Para que você quer? Você vai em feira, você vai encontrar os clientes, você quer dar o cartão. Sabe? E outra coisa também, e aí voltando na questão do... Cartão nem faz mais sentido agora. Oi? Cartão não faz nem mais sentido agora. Então, mas é que tá, o cartão, o cartão enquanto simulacro, provavelmente já não faz mais sentido. A questão qual é o historicamente, para que serve o cartão? Eu preciso pegar e fazer deixar uma impressão e fazer com que a pessoa consiga me achar de novo. Isso. Quando você pega e começa a cavar a superfície, começa a se aprofundar nas coisas, você vai atrás do o que realmente é necessário, o que se precisa. E aí, porque, por exemplo, eu não sei se você já viu isso, eu nem lembro mais quem foi, mas era uma menina que falava no rádio. Uma vez ela estava numa palestra, aí chegou no cara e chegou no palestrante depois da palestra e deu um peteleco no nariz dele. Aí ele ficou, o que é isso? Ela falou, então, eu sempre vou ser a menina que deu o peteleco no seu nariz e você vai lembrar de mim. Então, sabe, não precisa do cartão de visita. Exato. É bem por aí. O Hulk, por exemplo, foi isso, né? O Hulk, a partir do momento que eu comecei, acho que foi segundo semestre, eu comecei a entender o que era posicionamento, nome, branding, eu falei, cara, tem que ser Hulk, porque ninguém vai lembrar do Márcio. E tinha uma outra coisa que me assustava bastante, acontecia com meu pai, depois eu vi acontecer com vários amigos meus, que era assim, por exemplo, Marcos, né? O Marcos Batista, ele trabalhou em várias empresas, mas era o Marcos da Bosch. Então, e aí eu comecei a reparar que em cartão de visita, ou até coisas que você anotava, sei lá, Maurício da Siemens, sabe? Você começava a anotar essas coisas. Eu falava, cara, eu não quero ser o Márcio da Nó, ou o Márcio da Sony, que era meu sonho trabalhar lá, né? Eu falo, como é que eu posso subverter isso, né? Como é que eu posso falar, olha, é esse peteleco no nariz, sabe? É bem por aí. Então o Hulk foi para isso, tanto que pessoas que me chamam de Márcio, e agora todo mundo vai ficar sabendo, né? Assim, é minha família, cara. Tem até gente, tinha um cliente, é até legal, porque tem várias vezes que eu recebo e-mail, alguma coisa, eu vejo assim, senhor Márcio, eu queria fazer, já paro de ler. Porque se tá chamando de Márcio, o cara tá querendo fazer uma propaganda, sabe? Um promote. Então, nem ferrando. Legal essa ideia do PT. Aliás, fica uma dica que tem a ver e não tem nada a ver com o assunto, tá? Porque eu sou assim, eu falo coisas que não tem nada a ver. Toda vez que eu me cadastro em algum lugar, por exemplo, se você fosse a empresa, né, Hulk, e quisesse meus dados, eu me cadastro Bruno Hulk, tudo junto. E aí eu ponho o Vilardo depois. Porque se um dia eu receber um e-mail de qualquer um que não seja a sua empresa, eu sei que você vazou meus dados. Fato. É uma coisa que eu desenvolvi um tempo atrás, e toda vez que eu entro, por exemplo, eu pego o Uber, e o cara pega, ué, mas você faz Uber? Eu falei, não, cara, Bruno Uber é porque babá, babá. Ele falou, nossa, que boa ideia. Eu falei, então, se vazarem os dados, você sabe de quem foi. Né?
Mas isso que a gente está falando é essa contestação boa, que é você recebe as coisas, você recebe a realidade, você recebe um briefing, você recebe, enfim, as coisas que o universo te manda, e contestar é refletir e criticar, não é, não quero isso e tal, é refletir e criticar. Não é ser, exatamente, é aquela famosa coisa, né, que nem quando a gente entra naquela famosa, na questão de, estamos discutindo, pô, vocês estão brigando? Não, cara, discutindo é conversar sobre, quer dizer, as coisas acabam tomando também um poder de uma negatividade, né, assim, muito forte, é que nem se chamassem de medíocre é quem tá na média, né, não é quem é burro, ou quem é, aliás, nem burro é burro, mas não é quem é ruim, medíocre é quem tá na média, sabe? Então, porque ganha esses poderes também que são, né, essas significâncias. Daí a importância de você ver muito vídeo, você ler muito livro, você se expor a muita informação, porque quanto mais você se expõe à informação, mais você associa significado a palavras. As pessoas que pegam e fica muito restrita numa coisa muito pobre, e ela pega... Vê só o olho da matéria e já define qual é a matéria, né? Bem assim. Entendeu? Então, justamente porque quando você pega e você começa e você se expõe a mais conhecimento de uma forma que você deixa ele entrar, você lê títulos de matéria e você não se deixa levar, porque em todos esses programas aí, esses documentários de Facebook, rede, não sei o quê, o que você vê? Que os algoritmos são feitos de forma que as pessoas colocam títulos sensacionalistas... Clickbait. Tem até um termo, clickbait. E se você pega e lê aqueles títulos, mas tem um poder de interpretação um pouquinho nível 2, você pega e fala, primeiro que isso é um clickbait, segundo que potencialmente isso não aconteceu, e do jeito que está escrito, é só para fazer eu entender, fazer eu achar que aconteceu e tal. Então, você pega e você cria um poder de interpretação que você vai poder pegar e vai poder aplicar a um briefing ou a um fato que acontece na vida. E aquele negócio, né? Quanto mais informação você tem, você pode ressignificar. Falando um pouco sobre aquela coisa do copo meio cheio, meio vazio, eu sou um oxímoro, eu sou um paradoxo, um oxímoro. Ao mesmo tempo que eu pego e me motivo e busco ver as coisas pelo lado negativo, ou enfim, tento enxergar que está tudo errado, eu pego e sempre busco ressignificar tudo que acontece de alguma forma útil. Então, assim, aconteceu isso. Ok. Perfeito. Como isso me beneficia? Mesmo que seja uma coisa que me ferrou. Sim. Ok, como isso beneficia? Porque, de repente, me ferrou, mas aí, por exemplo, faz 2 semanas eu peguei e perguntei pro cara, né, que ele estava fazendo um serviço para mim e estava fazendo um serviço bom. Eu perguntei para ele, putz, cara, e você consegue passar rejunte aqui para mim? Falou, 60, eu faço para você. Não, beleza. Eu acabei pagando até 90 para ele, que eu não gosto de que uma pessoa invista um tempo e seja remunerada por um valor menor que o Exato, até porque a gente trabalha com serviço. Quem trabalha com serviço, com esse tipo de coisa, sabe o valor de cada hora. Eu também fico puto quando falo, mas faz mais essa coisinha. Eu falo, não, cara, quanto você vai cobrar para fazer mais essa coisinha? Me cobra, bicho. Eu não tô discutindo o teu preço, eu vou discutir depois seu serviço, se valeu o preço que você me deu, mas não vou discutir o seu preço, sabe? Então, isso é uma coisa, porque a gente trabalha muito com isso. Sempre os caras, mas você pode botar mais alguma coisa? Cara, não dá, você não tá entendendo que vai mais horas, vai mais tempo. É isso aí, eu entendo perfeitamente. Nossa, e a semana que vem eu vou dar uma segunda vez eu vou dar uma palestra na UFF. Legal. Sobre isso, sobre gestão, porque me chamaram, Bruno, uma colega antiga de Senai chamou, Bruno, você não dá uma palestra de como fazer orçamento, de como precificar e tal? Aí eu peguei e montei uma palestra de gestão, de dimensionamento e gestão de projetos. Que legal. Onde eu pego e eu faço monto todo um sistema que a pessoa precisa entender que quando ela pega e não é uma questão assim, esse é o preço. Não, sim. Você sempre atrela um preço, desculpa, só saindo um pouquinho, mas sem sair. Não tá saindo. Sendo design. Sim. Você sempre atrela um escopo a um valor. E se você tem uma modificação de escopo, você tem uma modificação de valor e vice-versa. Não existe você ajustar um preço para alguém sem que haja uma modificação de escopo. Sim. Não existe isso. Sim. E do segundo que a criatura ouve falar do seu nome até o dia que você entregar o trabalho e até um pouco depois, se você pegar e pensar numa analogia, um pós-venda,
cada interação que você tem com um cliente, você está demonstrando para ele se você está cobrando caro ou barato. Eu gostaria de acreditar que a cada interação que eu tenho com o cliente, ele acha que ele está pagando barato pelo meu serviço. Sim, sim. É aquela história da expectativa versus o que você está entregando, né? É isso aí. Não, total. E a questão... Bom, enfim, isso aí é outro papo. Mas o que a gente está falando? Não, mais ou aí? menos, cara, porque tem a ver com essa questão da percepção, do coisa. Não acho que tem. Não. Sim, não, a gente estava falando de quando uma coisa dá errada, se significar. Eu peguei e ainda paguei mais do que o cara queria. Ele pegou e acabou com o meu piso. Ele pegou e rejuntou, só que ele deixou todo o rejunte em cima do piso. E aquilo endureceu. A massa seca endurece, Eu tive que passar. Esse é o único. Eu não posto muita coisa em rede social, só no Facebook. O meu Instagram quase não tem nada. Mas esse foi o último vídeo que eu postei no Instagram. É um vídeo de 2 das 6 horas que eu passei curvado com uma lixa, um disquinho de lixa, fazendo não sei quantos metros quadrados por 6 horas para tirar. E eu gastei uns R$350 para limpar o que ele fez. Então, ele foi um dos pedreiros mais caros que eu já contratei na vida. Entendeu? Mas aí que tá. Cabe a mim pegar e enxergar isso como uma tragédia, ou enfim, qual que aconteceu, ruim que aconteceu, ou algo interessante. Porque, por exemplo, no mínimo virou uma história boa, um vídeo no Instagram e um aprendizado de... aprendizado de como lixar o chão. Como lixar o chão. Entendeu? Então, assim, tudo... Eu sou esse oxímoro por conta disso. Porque, apesar de eu pegar e eu tentar sempre enxergar assim, tá tudo errado, o que eu tenho que consertar, eu enxergar essas coisas assim, ok, isso aconteceu. Como isso me beneficia ou como eu posso beneficiar a mim e aos outros com isso que aconteceu. Sim, mas é por isso que eu estava colocando lá no começo, que eu achei nesse ponto, né? Copo meio cheio, meio vazio, era para só ter um simbolismo. Sim. Mas é engraçado porque é só um ponto de partida, mas não ponto de conclusão. O nosso ponto de partida é diferente, mas não um ponto de conclusão. Eu falo que tá tudo bem, simplesmente para falar, tá, e onde... Eu falo tudo bem justamente por causa disso. Eu falo, cara, o que disso eu tirei de bom, tá? Mas o que ainda tá ruim e que pode melhorar, né? E você fala, meu, o que tá ruim aqui? E vamos ver agora o que a gente pode melhorar e o que tem de bom, entendeu? No final das contas, o ponto de partida, o estupim que faz a gente se mover, né? Que eu acho que também isso é muito importante para as pessoas perceberem que o seu estupim que faz você se mover não é estupim parecido com o das outras pessoas. O meu estupim é esse. Eu prefiro olhar e falar, isso foi legal, então dá para evoluir mais, até para conseguir exigir mais. E aí eu falo em nível de projeto, em nível de aluno, em nível do meu próprio estudo e desenvolvimento, sabe? Então, por exemplo, uma coisa que eu falo, eu estava comentando outro dia com os alunos, não faz muito tempo. A gente estava entrando numa discussão que eu pedi para eles assistirem aquele excelente documentário que é O Dilema das Redes Sociais, apesar de ser sensacionalista, que é coisa de americano, é muito bom, e eles falam, puta, tamo fudido, tal, não, isso aqui, o que eu faço? Eu falo, cara, é muito engraçado, porque eu tenho a noção de que isso acontece. Isso já é bom. Então, isso para mim me ajuda tanto no meu trabalho, porque eu falo assim, tô começando a fazer um projeto agora para dog, né, para uma marca de cachorro, beleza. Já terminei esse projeto, mas estava começando. De repente no meu feed começou a aparecer um monte de coisa. E eu usei aquilo como positivo. Eu falei, cara, o cara tá pesquisando por mim. E ele me deu tanta resposta que eu falo, caramba, olha que coisa legal que tá chegando. Aí um tempo depois eu comecei a fazer um projeto para um cara que a gente tá fazendo de erva mate. Começou a chegar um monte de coisa de erva mate, nome... Puta, legal. Se você entender o que eu falei para ele, se você entender que você está dentro dessa bolha, que existe esse contexto, na verdade ele vai te ajudar muito a te trazer informação que você nunca imaginou que ia chegar. Onde você tinha que ter uma pesquisa muito mais a fundo, né? Agora, se você se convence do contrário e acredita que aquilo é um fato, ou que aquilo, nossa, olha que incrível, que coincidência, aquela história eu brinco muito com os alunos que é uma história da mulher grávida, né? A mulher grávida ou do carro novo. Mulher grávida assim, de repente alguém ficou grávida, uma amiga sua, alguém, ou ficaram grávidos, né? Tem essa história. Nossa, todo mundo ficou? Não, cara, que você começou a olhar para esse lado, né? É que nem eu fazendo. A primeira vez que eu me toquei disso, quando eu estava na faculdade, começou a falar sobre esses contextos, pesquisa, e eu lembrei quando eu estava na 8ª série, cara. Na 8ª, não. Eu estava na 6ª série, tinha que fazer um trabalho sobre a Amazônia. E daí, cara, trabalho assim, mas quando é que eu vou achar? E lembrando, né, galera, não tinha Google, não tinha essas porra aí, né? Eu tinha no máximo uma conhecer em casa. Cara, de repente, naquela semana, o que aconteceu no Fantástico? Não, no Globo Repórter,
Amazonas, né? Amazônia. Amazônia. Aí fui lá, pesquisei a Amazônia, falei, nossa, que incrível, que não sei o que lá. Aí eu comecei a prestar mais atenção. Lembro que mesmo pequeno eu comecei a prestar atenção. Cara, todo mês tinha uma coisa da Amazônia lá. Era toda hora. Ou Amazônia ou Pantanal, sabe? Aí você fala assim, puxa, que coincidência. Não, não foi coincidência. Sempre tá acontecendo essas informações, ela tá passando, né? Tem estudo até que fala que passa mais de 50 mil informações em forma de vídeo, imagem, tal, na tua frente, você só capta uma pequena percentagem. Então tem essa coisa, questão do poder do contexto, do olhar, né? Isso aí é muito louco, cara. Tá tudo no streamline, passando que nem uma nuvem. É como se a gente pudesse enxergar as ondas de Wi-Fi e rádio passando aqui na nossa frente e a gente teria um treco, né? Ainda bem que a gente só enxerga... Ainda bem que, como designers, sabemos que só enxergamos uma pequena faixa do espectro eletromagnético. Mas isso que você... Mas aí que tá tudo no streamline e você só muda o filtro. Você liga só e desliga muda o filtro na sua visão. Que é a mesma coisa. Quando eu sofri um acidente, eu comecei a ver um monte de gente de gesso na rua. E é só o filtro que você liga. Mas é interessante que isso que você acabou de trazer vai muito ao encontro do seu consumidor. Porque quando você pega e entende algoritmo, entende como que as coisas, os mecanismos se dão, principalmente nesse mundo hoje que a gente está aqui, tem muita programação, está muito digitalizado, né? Quanto mais você entende os mecanismos, você pega e pode verter aquilo a seu favor, seja em benefício próprio, seja em uma crítica social. Eu não sei se foi com você que eu falei, ou foi com o André, ou foi com outro podcast lá, aquela coisa, aquele lance lá daquela experiência que o cara pegou e botou, acho que 60 iPhone dentro de um balde, e pegou e foi andando por uma avenida nos Estados Unidos, estava vazia, mas ele estava andando muito devagar. E aí ele pegou e fez com que o Waze mostrasse que estava tudo parado ali. E aí ele pegou e mudou a cidade só porque ele pegou porque ele entendeu o que é geolocalização. O Waze, eu sempre falo, cara, o Waze é uma rede social, velho, simples assim. Então, mas é aí que tá. Quando você pega e entende por quais mecanismos se dá o mundo, você pode pegar e inverter eles a seu favor, para o mal, como a gente vê que acontece muito, ou em função de uma contestação ao status quo. Perfeito. Sim. Então, você falou desse negócio, é muito curioso, quer ver? Uma coisa que é interessante, isso daí também de comportamento, né? Comportamental, tal. Uma vez eu fui com um amigo meu, fui participar, ele ajuda algumas comunidades, tal, não sei o que lá, pega agasalho e é um dos caras que ajuda comunidades, tal. Ele tem até um brechó, tal, ele faz isso, trabalha há muito tempo. E uma vez eu fui acompanhar, falei, não quer acompanhar? Eu falei, puta, quero, cara, eu gosto, como designer, eu adoro acompanhar essas coisas, essas experiências humanas, tal, acho fantástico. Aí eu fui, ele num quadro num pátio de um colégio, tá até uma comunidade aqui que é ali perto do Morumbi. No Morumbi. E daí eu fui e tal, não sei o que lá, tem uma escola, aí ele colocou lá e colocou, né, assim, calças, 10 centavos, blusinha, 25 centavos, não sei o que lá, 10 centavos. Aí eu peguei, olhei e falei, pô, cara, mas que interessante, não critiquei, mas eu falei, por que você tá colocando preço nas roupas? Aí o cara falou, se não coloca preço e você deixa de graça, as pessoas pegam aquilo que não precisam. A gente coloca preço não é pelo dinheiro, é porque a pessoa sabe que vai tirar 10 centavos, não importa se é 10, se é 1 centavo, ele falou, já teve roupa aqui de 1 centavo, sabe? É porque o cara tem que dar os centavos e daí ele não vai pegar mais roupa do que precisa. Às vezes ele pega um monte porque tem e não vai precisar. E tem um monte de gente que tá precisando, entendeu? Falei, nossa, cara, que animal, sabe? Que fantástico essa observação. Foi um puta aprendizado. Esse e um outro que eu não esqueço de fazer uma pesquisa para a MAB, até tava em parceria com o IED e tal, fazendo pesquisa, e na MAB a gente estava entrevistando lá no Instituto Doriana, né? Que é o Instituto para Cegos, tal, para pessoas que têm deficientes visuais, portadores de deficiência visual, e alguns dados são interessantes. Um deles, que eu acho curioso, é que a maioria das pessoas que têm deficiência visual ficam deficientes visuais depois de velhas, depois de mais velhas, não velhas, mais velhas, e o Braille não serve para nada. Né? Então, 15% são não videntes no Brasil e 7% são de nascença, o resto não. Então, quer dizer, o Braille não serve para nada. Uma outra leitura. Mas teve um negócio muito legal que a gente estava entrevistando um dos caras, e daí uma hora eu estava conversando, tal, não sei o que lá, e daí ele falou, por exemplo, eu não tenho nada laranja no meu armário porque eu não gosto de laranja, né? Eu peço para não ter laranja, eu só tenho branco.
Cara, eu lembro que e tava um aluno, né, do lado que a gente tava acompanhando, porque era um projeto desses. E aí a gente olhou um pra cara do outro, virei pra ele e falei, mas peraí, eu não sei o que lá, né? Não lembro o nome dele. Faz tempo, cara, faz uns 10 anos. Falei, mas o senhor não é cego de nascença? Eu sou. Falei, o que tem a ver o laranja se você não enxerga, nem você nem sua esposa? Ele falou, é que eu sei que o laranja chama atenção. Então não tenho nada laranja, não quero chamar atenção. Olha que louco, cara. Percepção de mundo, tá ligado? Então são esses olhares, né? São esses filtros, assim, que eu acho muito doido, cara. Uhum. Mas isso que você falou, que a justificativa que o seu colega deu, tem essa, mas quando você vai atrás de psicologia, que eu não lembro mais onde eu vi, se foi livro, se foi palestra, mas existem outras explicações do porquê que você pega e coloca um preço simbólico para a pessoa pegar e comprar ao invés de receber. É a questão da conquista, eu acho, eu já ouvi falar. Tem uma questão de conquista, tem uma questão de valorização daquilo ali, se você pagou. Existem locais que você paga um valor simbólico só para entrar, porque se deixar completamente aberto é vandalizado, e porque tem uma cobrança já não tem isso. Enfim, tem toda uma psicologia por trás disso. Eu já tinha ouvido histórias parecidas com essa, com outras justificativas, mas tem essa aí que também que ele deu, com certeza. Muito louco. Brunão, a gente já deu 1 hora, cara, por incrível que pareça. Uau, ok. Então, se você quiser fazer... Tem assunto para fazer outros, mas eles são mais profundos e mais polêmicos. Tem. Não, mas eu falo assim 1 hora para também não atrapalhar o entrevistado, né? E para gerar outros podcasts, né? Porque eu acho que podcasts muito longos também cansam, cara. Tal. Mas eu queria saber, cara, qual que é a sua... falando de um jeito bem simplório, qual que é a sua mensagem? O que você pensa? O que você gostaria de deixar aí no final? Cara, é a mensagem que permeou esse episódio. Tenham um olhar reflexivo para com a realidade. Sejam designers em frente a briefing, sejam pessoas em frente à vida, né? E pode-se usar muito da mentalidade de designers e marketing também, né? Que a gente parte da dor do cliente. Então, assim, cara, se você se coloca numa posição de reflexão, de observador de reflexão, e você olha, cara, o que está errado? Isso está errado, isso me incomoda. Por isso, daí que você parte, né? O que me incomoda? E você vai atrás disso, porque quando você pega e resolve uma coisa que te incomoda, você está resolvendo para muitos outros milhares ou milhões de pessoas. Porque apesar de sermos entidades únicas, cada uma com a característica, ainda somos coletivamente e em diferentes configurações parte de vários bolsões. Então, acha aquilo que te incomoda e tem um olhar crítico, reflexivo sobre o mundo. E, cara, faz todo dia para consertar, todos os dias, para consertar alguma coisa, não para piorar. É isso. Perfeito. E a gente encerra isso daqui, galera. Queria agradecer mais uma vez Bruno Vilardo. Sigam eles aí nos canais que estão aí aparecendo aí embaixo, e a gente vai voltar para mais papo aqui para segunda, terceira, quarta, quinta e quem sabe centésimo anuário do podcast. Irado, Brunão. Valeu, galera. Não esqueça de se inscrever no canal aí, dá uma olhada nos outros podcasts que estão bem bacanas. A gente vai conversando com várias pessoas, com vários estilos, para entender que esse universo de design é muito mais complexo e trabalha com várias vertentes. E é isso aí. Bom dia, boa tarde, boa noite e até a próxima. Obrigadão, Hulk. Valeu, foi ótimo. Espero que a gente possa fazer mais vezes. Vamos fazer com certeza, cara. Com certeza.